Glória a Jesus. Mateus 16. Glória a Jesus. Irmãos, o mundo todo, para aqueles que têm fé, acreditam em Deus, de alguma forma. Há um tempo atrás eu conversei com um amigo, que eu não via há muitos anos, um amigo de infância, né? Eu achava que ele era ateu até, né? Conversando com ele, ele estava dentro de um barco, estava lá na Holanda. E fez uma ligação de vídeo, a gente ficou mais de uma hora conversando, né? E aí eu comecei a levar a conversa para o evangelho, né? Começando a falar do evangelho e de fé, e ele começou a dissertar ali sobre Deus e o que que era Deus, né? Com bastante confiança e tal. Ele falava de Deus ali com confiança, que Deus existe, e ele estava filosofando, irmãos, né? Então o mundo, ele entende que existe um Deus, ele entende que existe algo que é certo, que é bom fazer o bem. Muitas pessoas acreditam nisso, e nós já acreditamos assim. Nós acreditávamos em Deus e que Deus estava vendo a nossa vida, né? A gente confiava muitas vezes na nossa justiça, muitas vezes nos sentíamos confiantes até para entrar no céu, porque nos achávamos bons. Mas quando a gente tem um encontro com o Evangelho revela a nossa situação, né? Os irmãos sabem muito bem. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. O homem ele já nasce condenado. E de uma forma que ele sozinho não consegue a vida eterna. Ele sozinho não consegue salvação. Então, quando a gente começa a entender a palavra de Jesus, a gente entende que é através de Jesus, é através de Cristo, é através da obra de salvação, da graça, do amor que o Pai derramou sobre a humanidade, se fazendo carne e habitando entre nós, revelando a nossa verdadeira situação, mortos, condenados, né, inimigos de Deus. Nós estávamos numa situação irreversível, segundo a nossa capacidade. Éramos filhos da ira, não é? O Deus desse século agia no nosso coração, no nosso corpo. O rei desse mundo, não é? Operava nas lideranças, nas potestades desse mundo. Esses dias o Lucas veio falar para mim, pai, prega sobre Nabucodonosor. Ele falou para mim. Falei, filho, mas Nabucodonosor? Ele falou, pai, eu aprendi sobre Nabucodonosor, que ele comeu capim. Eu queria saber da história dele, né? Falei, Nabucodonosor foi um coitado, né? Ele foi usado como uma ferramenta para maltratar o povo de Israel. Depois ele foi culpado por isso. E, se não me engano, ficou um tempão andando nu, andando que nem um animal, né? No meio do mato, sem a mente, ficou maluco, né? E tudo isso, ele foi usado, né? Ele foi usado. Então, como que eu poderia esperar algo de bom dele? Como que eu poderia acusar Nabucodonosor? Como que eu poderia apontar o dedo para ele? Que parâmetro ele tinha? Eu só posso dizer isso, irmãos, hoje, porque eu conheço Jesus. Eu só posso falar isso porque eu sei que foi através de Jesus que nós conhecemos a verdade. Então, antes de Cristo, é claro que a gente olha para a história, né, que nós vemos na Bíblia, né, do passado ali em Israel, nós vemos muitos homens cometendo muitos erros, sendo malvados, maus. Mas a gente entende a luta hoje, que é uma luta espiritual, que nós estávamos rendidos, vendidos, né, como nós lemos outro dia, lá em Romanos. Não é? Então, aqui em Mateus 16, vamos ler verso 13. A primeira parte aqui, o que diz, né? Mateus 16, verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, essa afirmação, essa confissão de Pedro, irmãos, ela é muito forte. Para nós é uma coisa tão normal, mas os irmãos se colocarem nesse cenário aqui, esse homem judeu, no meio de judeus, dizendo que Jesus é o Messias que haveria de vir. O Senhor Jesus é aquele que haveria de vir. Ele confessou algo que muitos não tinham coragem de confessar. Não é? E muitos mataram e concordaram com a morte de Jesus porque entenderam que ele pregava isso, que ele ensinava isso.
Verso 17, Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Então os irmãos percebem que a pregação de Jesus não está falando de crer em Deus, a pregação de Jesus não está falando de fazer boas obras. O Senhor Jesus, ele está usando esse momento aqui para falar da igreja. Ele está usando esse momento aqui para falar da rocha, de uma referência, não é? E a gente vê muitas vezes no Evangelho a rocha sendo usada como uma figura, como está em Mateus 7, por exemplo, a casa edificada sobre a rocha, não é? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele aponta para ele. Ele está falando dele, ele é a rocha. Ainda que alguém lendo esse texto aqui faça uma confusão danada, né? E diz que o primeiro papa, ou o primeiro ungido, sei lá, foi Pedro, né? Esse é o entendimento da Igreja Católica, né? Que nesse momento aqui Jesus edificou ali o primeiro papa, e etc, né? Sendo que, na verdade, o Senhor Jesus está falando da rocha, está falando da igreja. Não é? Então, veja, irmãos, a salvação de Jesus, ela tem um fundamento. A salvação do nosso Deus, ela tem um caminho, ela tem uma lição, não é? Ela tem um novo mandamento. E ele está apontando para ele. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se houvesse uma outra forma de vencer as portas do inferno, o Senhor Jesus teria dito. E o Senhor Jesus não disse. O Senhor Jesus falou o quê? Através da igreja. Não é? Através da igreja. Verso 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado. Então, uma pessoa que lê grosseiramente acha que Pedro recebeu a chave. Mas ele está falando da igreja. Não é? Então, alguém que confessa Jesus. Pedro confessou Jesus. Quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Não é? Então, aquele que confessa, aquele que diz é Jesus, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, não é? Ele pertence à igreja. E ele pertencendo à igreja, nada pode o abater. Não é? As portas do inferno não têm poder, as portas do inferno não podem fazer nada. Então, se nós estamos aqui hoje, irmãos, existe um fundamento para isso. Né? Vamos lá para Efésios, capítulo 2, verso 20, irmãos. Vamos resumir aqui. Efésios 2, 20. Então, do capítulo 1 até esse momento aqui, do verso 20, o apóstolo Paulo vem trazendo a obra de Jesus ali, bem claramente aos Efésios, né? Falando sobre a fé, sobre receber o Espírito Santo para aquele que crê, né? Que é o selo, é a confirmação. Fala da adoção de filhos. Depois diz de onde nós viemos, quem que dominava a nossa vida, qual era a nossa condição, mortos, né? Mas, por meio da fé, alcançamos a graça. E que havia dois povos no mundo, um que era considerado o povo de Deus, que é o povo de Israel, e o resto do mundo, gentios, que eram como inimigos. Havia uma parede de separação, havia uma confusão, uma briga, uma contenda, uma inimizade. E o Senhor Jesus, pela cruz, desfez essa inimizade, quebrou essa parede de separação. Dos dois povos fez um só. Né? E como que ele fez isso? Verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Glória a Jesus. Então, irmãos, ele dá uma referência aqui. Então, qual que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Que Jesus Cristo é a principal pedra. Então, Jesus é uma pedra da esquina. Né? Então, veja que é uma figura, porque naquela época se usava uma referência na esquina de toda a construção. Né? Você ia construir um edifício, você fazia ali como um prumo, né? Você criava ali
uma pedra e usava aquela pedra ali de referência. Quem é pedreiro, ou quem já trabalhou de pedreiro, né? Quando você vai fazer uma parede aprumada, você faz uma talisca ali, faz uma referência, e aí você segue aquela referência. Porque se você não fizer uma referência, por mais que você seja bastante cuidadoso, vai sair do prumo, vai ficar torto, não é? Então ele fala de edificadores, né? Pedreiros, né? Engenheiros, ou, enfim, tem a outra profissão que eu esqueci o nome agora, né? Que faz a planta, né? Que faz a edificação para ela ficar perfeita. Então é uma figura de uma construção perfeita. Jesus é a nossa referência. Jesus é a pedra da esquina. Então ele está dizendo aqui, ele está afirmando aqui, que apóstolos e profetas disseram isso. Apóstolos e profetas apontavam para Jesus, né? Então o fundamento da igreja é a palavra dos apóstolos e dos profetas, né? E o evangelho, né, vamos confirmar aqui em Mateus 28, porque o Senhor Jesus ensinou, verso 18, 28 e 18. É na última folha aí do livro de Mateus, né? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então aqui o Senhor Jesus consumou a obra. Foi morto. Os sacerdotes entregaram o Senhor Jesus ao martírio, ao sofrimento, à morte. Derramaram o sangue dele e o Senhor Jesus ressuscitou. O Senhor Jesus não pecou. Um homem, que é o próprio Deus, mas que se desfez desse poder de Deus. Ele se desfez, ele veio como homem. Pregou o evangelho, a palavra da verdade, que ele diz, essa palavra não é minha. Por quê? Porque naquele momento ali era um homem. Então ele diz, não é minha, mas do Pai que me enviou. O Senhor Jesus venceu a morte, que era impossível, nós não poderíamos vencer. Consumou a obra, ressuscitou e deu lição aos discípulos. No momento que ele passou com os discípulos, depois de tudo que ele já tinha ensinado, ele vai e reforça o que ele ensinou. Verso 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Glória a Jesus. Então, o que o Senhor Jesus mandou fazer? Batizar. Não é? Fazer discípulo é fazer o quê, irmãos? Alunos. O que um aluno faz? Ele aprende. Ele aprende o quê? Verso 20. Ensinando-os a guardar toda a Bíblia. É isso? Não. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo, dos séculos. Então, a lição, não é? O fundamento, o Senhor Jesus deu para eles. Vão para todo mundo, preguem o evangelho, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina eles a guardar o que eu mandei. Certo? Então, o caminho para a salvação é Jesus. Por quê? Porque quando eu olho para o que o Senhor Jesus ensinou, ele fala dele mesmo. Não é isso? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Senhor Jesus, o tempo todo, ele aponta para ele mesmo. E quando ele tem um encontro numa oração com o Pai, lá em João 17, ele fala: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Então, quando o Senhor Jesus está apontando para ele mesmo, ele está apontando para o Pai, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Glória a Jesus. Então, meus irmãos queridos, vamos para João, vamos lá em João, capítulo 5, verso 39. O que ele diz aí? João 5, verso 19. Examinai as Escrituras. Por quê? E são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim. Então, o que aconteceu aqui? Né? Nós vamos ler um pouquinho atrás para fazer um pouco mais de sentido. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo para eles não é para os discípulos aqui, né, irmãos? Ele está falando aqui para os judeus, para os fariseus. Porque o Senhor Jesus estava sendo questionado porque curou um homem no sábado. Aqui no tanque, né? No tanque de Betesda. É isso mesmo. Então, o Senhor Jesus está num debate ali com eles. Ele está dizendo assim, olha, vocês têm uma esperança de encontrar nas Escrituras a vida eterna. Porque nas Escrituras do Velho Testamento, irmãos, tem que garimpar bastante ali para encontrar algo que dê alguma referência de vida eterna. Está bem claro aonde? Nos profetas.
Lá em Daniel, por exemplo, Daniel 12, se não me engano, capítulo 12, dá ali uma impressão realmente de uma promessa de vida eterna. Mas se eu olhar na lei, se eu olhar nas promessas que a lei dava, era só promessa material, era só riqueza, era só bem nesse mundo. Então eles, o que eles faziam? Eles queriam encontrar alguma esperança de vida eterna. Eles ficavam procurando, garimpando na Bíblia. E o Senhor Jesus falou para eles: olha, vocês examinam as Escrituras, procurando nelas encontrar alguma promessa de vida eterna. E o que vocês encontrarem lá está falando de mim. Então, quando ele fala, né, que o apóstolo Paulo fala que nós temos muito firme a palavra dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina, é que o que é ensinado, irmãos, é que é Jesus o caminho, não tem outra forma de salvação. Não existe outro jeito de encontrar a vida eterna. Porque aquele que abriu as portas do céu foi Jesus. E pelo nome de Jesus nós entramos por essa porta. É pelo nome de Jesus. Não tem outro nome, não tem obra nenhuma que alguém possa fazer, senão crer em Jesus, guardar a sua palavra. E a igreja vence, não é? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E fica muito claro no Evangelho, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que ele é a cabeça da igreja, e nós os membros do seu corpo, não é? Estamos ligados a Jesus. Então, irmãos queridos, verso 16, nesse capítulo mesmo, volta aí um pouquinho, só para os irmãos entenderem um pouco, né, dessa conversa aí de Jesus com os judeus. Então, o Senhor Jesus curou um homem, né, lá no tanque, um homem que era paralítico, né, um homem enfermo, décadas enfermo, não é? Ele faz isso no sábado. Não foi à toa, né, irmão? O Senhor Jesus não fazia nada à toa. Então, o Senhor Jesus queria ensinar a verdade. Então, se fosse em outro dia da semana, não teria o mesmo impacto. O Senhor Jesus não veio para estabelecer a lei, ele veio cumprir a lei. E o cumprir a lei é o que, irmãos? A lei se cumpre na morte, né? A lei veio condenando e matando. O Senhor Jesus foi morto, cumprindo a lei. A lei que estava sobre nós se cumpriu nele, e nós estando nele, estamos mortos com ele, né? É o que diz a palavra. E por essa causa, verso 16, os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Olha só que coisa, né, irmãos? E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, meu pai não parou de trabalhar, nunca parou de trabalhar, e eu também, do mesmo jeito. Isso aqui, irmãos, é uma quebra de paradigma. É uma quebra de um conceito, de um entendimento que esse povo tinha. Como assim? Então, automaticamente, o pai dele não é meu pai. O pai dele não é o meu Deus, porque o meu Deus descansou no sábado. Não é isso, irmãos. Não é o que o Senhor Jesus disse aqui? Por isso, verso 18, pois os judeus ainda mais procuravam. Irmão, se não é por isso, por que que é? Se não é exatamente isso que os irmãos estão entendendo, que a palavra está dizendo, né? O meu pai trabalha até agora, e eu trabalho, nunca paramos de trabalhar, né? Porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz, e lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aqueles que quer. E também o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo, para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho não honra o pai que o... Tá vendo? Então o pai é o Deus verdadeiro. E ele envia o filho. E tem que ser através do filho. Não tem outro jeito, irmãos. Não tem outro jeito. Não é? Ah, eu vou ficar... Não é? Eu gosto de Jesus, acho muita... Já ouvi gente falar assim, né? Olha, não sou crente não, mas Jesus eu tiro o chapéu, viu? A lição de Jesus. Por quê? Porque ele olha a Bíblia e fala, não concordo com isso aí não. Mas com Jesus, o que Jesus fez, eu tiro o chapéu. Já vi gente dizer isso, né? Glória a Jesus. E o Senhor Jesus Cristo vem, na verdade, revelando que a conduta dele e a do Pai é a mesma. É o que nós lemos aqui, né? Só que, como a pessoa não tem entendimento, ela fala, aquilo ali eu não concordo. Com aquela matança, com aquela violência, com aquela acepção de pessoas,
Eu não entendo aquilo, não consigo aceitar aquilo, mas Jesus eu concordo. Então as pessoas até enxergam alguma coisa, mas, infelizmente, as pessoas muitas vezes não têm um desejo pela verdade, não vão atrás da verdade, né, irmãos? E precisam se firmar, porque não adianta falar que Jesus é bom e que tira o chapéu para Jesus, né, irmãos? Porque isso daí, irmãos, infelizmente não dá salvação, não é? Porque diz assim, ó, verso 23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, qual que é a forma de receber a vida eterna? Está aqui, irmãos. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha não é qualquer palavra, é a palavra de Jesus. E crê naquele que me enviou. Tem a vida. Ué, mas o povo judeu não cria em Deus? Mas não era o Deus que Jesus foi enviado. Que enviou Jesus. Porque senão, irmãos, o Senhor Jesus Cristo teria apontado para ele. O Senhor Jesus não teria falado essas palavras. O Senhor Jesus está convencendo eles a crerem no Deus que o enviou. Não está claro isso, irmãos? Não é? E aí agora faz sentido. Faz sentido agora. Por que, que ele fala no verso 37? Vamos lá. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. O que é testificou? É deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz e nem vistes o seu? Então é isso que o Senhor Jesus está dizendo para ele. Claramente. Vocês não conhecem o Pai que me enviou. Vocês não conhecem. Vocês nunca nem ouviram a voz, não viram o seu parecer. Irmãos, isso aqui é uma ruptura enorme do conhecimento do judeu. O Senhor Jesus dizendo para eles: olha, eu estou mostrando para vocês o Deus verdadeiro. Vocês não conhecem. Vocês não sabem nada dele. Eu estou revelando ele para vocês. Né? Verso 38. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes? Vós examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então o Senhor Jesus está deixando bem claro para eles. Né? Vocês estão procurando a vida eterna e está aqui a vida eterna, seus bobos. Aqui, ó. Estou falando com vocês. Creiam em mim, creiam no Pai que me enviou. Vocês terão a vida eterna. Né? Verso 40. E não quereis vir a mim para terdes. Como que alguém tem vida? Só em Jesus. Ele está deixando isso muito claro. E eu não recebo glória dos homens. Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a este, e alguém veio com seu próprio nome. Mas Jesus é o nome sobre todo o nome. Um nome foi dado, mas quando Pedro discursa no meio de uma multidão de gente e pessoas querendo matar ele, ele fala: em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos. Então ele está falando de Jesus e não tem outro nome dado entre os homens. Alguém falou um nome, não importa. O nome de Jesus é maior. E o Evangelho revela que ele recebeu, né, por herança esse nome. Ele herdou o maior nome, né, do que os anjos. Está lá em Hebreus, né? Então, irmãos, se alguém vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Verso 44. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Então, a missão de Jesus não é acusar ninguém. O Senhor Jesus não veio julgar e condenar ninguém. Tem alguém já fazendo isso. Tem alguém já fazendo isso. Jesus nos tirou dele. Não é? Moisés foi só um capacho. Não é? Moisés recebeu e transmitiu. E no fim ainda foi morto. Enxergava bem, né? Para ficar bem claro, né? Tinha boa saúde e enxergava bem. E o Senhor falou para ele lá no monte, né? Vou levar você até o alto ali para você enxergar a promessa que eu fiz para você, mas você não vai entrar. Eu vou fazer igual eu fiz com Arão. O que ele fez com Arão? Matou Arão, tá bem claro lá. Então ele foi e matou Moisés também. Eu prometi que você ia entrar, mas você não vai entrar. Matou Moisés, né? Ele enxergava bem, tinha boa saúde, apesar da idade dele. Então, irmãos, existe um acusador e é Moisés. Não vinha acusar ninguém. O Senhor Jesus veio salvar. Então, o nosso Senhor e Salvador Jesus, o nosso Pai, que o enviou, o único Deus verdadeiro e a vida eterna, é o único caminho, irmãos.
é o único caminho. Nós falamos de Jesus porque esse é o mandamento dele. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, o que eu ensinei. O que o Senhor Jesus, a minha Bíblia, as palavras de Jesus estão em vermelho. Essas palavras aqui são palavras de Jesus. Falando, vocês têm que vir a mim para ter vida, vocês têm que vir a mim para ter vida. Quando ele manda os discípulos pregar o evangelho, o que ele fala para os discípulos? Ensinando a guardar tudo que eu mandei. O que o Senhor Jesus mandou? Olhar para ele, seguir ele, aprender dele. Então, irmãos, nós estamos no caminho certo. Olha que maravilha. Nós estamos no caminho da vida eterna. Nós estamos indo para as moradas celestiais. Glória a Jesus, que nos deu a verdade, irmãos. Bendito é o nome de Jesus. Então, irmãos, Mateus, de novo. Agora 17, irmãos. A gente estava lá, né? Vamos voltar lá. A gente estava no 16, né? Agora nós vamos para o 17. Temos muito firme a palavra dos apóstolos e dos profetas, em que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Não é? O apóstolo Paulo ensinou aos Efésios. Verso 1. Jesus aqui, né, irmãos? Uma passagem. Verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Isso quer dizer o quê, irmãos? Eles não estavam no meio da multidão. Ele separou esses três e levou eles, não é, a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. Transfigurou-se o que é, irmão? Mudou a sua aparência. Jesus se transformou na frente deles. Como que ele estava? O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então imagina a visão que eles tiveram de Jesus. O Senhor Jesus virou um clarão, não é? Uma luz muito forte. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro respondendo disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, ou seja, no meio da fala de Pedro, olha, ele todo ali, né, maravilhado com a visão, vamos fazer aqui tabernáculos, vamos fazer aqui alguma coisa para glorificar Moisés, Elias e o Senhor, né? Veio uma voz e interrompeu ele. Né? Disse assim, ó. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. O meu filho que me agrada, o meu filho que faz a minha vontade, é para escutar ele. Vocês estão vendo Moisés, que significa lei. Vocês estão vendo Elias, que é a palavra dos profetas. Mas agora é com Jesus. É com ele. É ele que está brilhando, é ele que está em evidência. É ele que me agrada, é ele que faz a minha vontade. Olha para ele, aprende dele. Então, esse momento, esse fato aconteceu. Mas foi uma visão para dar para eles entendimento. Para não olhar mais, não aprender mais de Moisés. Não seguir mais o Velho Testamento. O que eles tinham para aprender, eles já aprenderam. Né? O apóstolo Paulo fala aos Gálatas que serviu como um tutor. Serviu de aio para levar eles até Cristo. Mas é só isso. Os profetas falaram de Jesus, já se cumpriu, Jesus já veio. Não é mais para ficar lá lendo o profeta e tentando achar uma lição lá. Você só olha para lá para olhar para a profecia que aponta para Jesus. Quem não sabia, ficou sabendo quando Jesus veio. Os profetas apontaram, ali era uma referência para eles, para saber que Jesus era verdadeiro. Nós já sabemos que ele é verdadeiro, eu não preciso mais aprender nada de profeta. Posso usar, sim, uma passagem ou outra para falar assim, olha, Jesus é verdadeiro, porque tem gente que acredita que Jesus é uma lenda, é um mito. Então a gente pega, sim, pode pegar o Velho Testamento para fazer isso. Usar as profecias falando, olha, centenas, milhares de anos atrás já se falava de Jesus, ele veio, se cumpriu. Não é? Jesus é verdadeiro. Mas hoje, irmãos, a nossa vida é olhar para Jesus. É aprender de Jesus. Seguindo a leitura aqui, irmãos, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente é o que tem para nós hoje, irmãos, só Jesus. Né? Vocês não precisam ter medo. O medo é lá atrás, né? O amor lança fora todo o medo. No monte, podia vir trovão, podia vir labareda de fogo. Lá atrás, com Jesus não. Né? Com Jesus é graça, com Jesus é perdão. Né? Glória a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre
Então agora não conta para ninguém, só depois que eu ressuscitar, não é? Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Então, irmãos, aí ele continua aqui uma conversa, né? Glória a Jesus. E vamos terminar lá em 1 de Pedro, irmãos. Capítulo 2, verso 1. Então, o mundo hoje, ele, ele traz assim, de uma forma meio filosófica, um Jesus, até o irmão estava contando aqui, né? Que eles estão pintando uma história de Jesus assim, um Jesus de todos. Ele é de todos mesmo. Mas segundo a palavra dele, não é de qualquer jeito, né? Então existe uma palavra da verdade, existe um caminho, existe a igreja. As pessoas estão sendo ensinadas a não ter igreja, não é? Verso 1. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades. Então, olha, se façam como meninos e bebam de um leite maternal, um leite verdadeiro da fé, que é o evangelho, não falsificado. Porque o que mais tem é leite falsificado, né? Se a gente falar na vida real, o leite que a gente bebe nem leite é praticamente, né? Então, irmãos, olha que coisa. Para que vades crescendo, porque a gente tem que crescer, né? Se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita. Então, Jesus é uma referência de uma pedra viva. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponham em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será? Por isso também na Escritura contém. Ele pegou uma palavra do profeta Isaías. É um trecho lá do profeta Isaías, que apontava para Jesus, chamando ele de pedra, não é? Principal da esquina, uma pedra de referência, né? Eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele está falando, irmãos, daqueles que creem, que permanecem no leite racional, que pertencem à igreja. É isso que ele está dizendo, né, irmãos? Então, uma nação eleita, uma geração eleita, um sacerdócio real, não é de novo, não é, irmãos, a acepção de pessoas. Pelo contrário, a palavra é lançada a todos e os que creem são eleitos, são selecionados, né? Porque creram. Glória a Jesus. Verso 10. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não? Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, ser filho de Deus é só quem crê no nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Glória a Jesus, né? Nós estamos no caminho certo. Glória a Jesus. Que nós possamos manifestar esse sacerdócio, sermos verdadeiras pedras vivas, luz do mundo, sal da terra, manifestando o nome de Cristo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amanhã é a nossa ceia, tá? Lembrar os irmãos aqui. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé e vamos agradecer, irmãos?